Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Isabela, cumprimentar a Cláudia, desejar êxito a todos os secretários e a todas as secretárias, desejar que vocês tenham sucesso nessa jornada, tanto aqueles que têm a oportunidade de começar agora o trabalho, quanto quem já teve a oportunidade de exercer aí a função de dirigente municipal há um tempo atrás. Eu trago um abraço do secretário César Calegari, ele deve se unir a nós aí nas próximas horas, e quero dizer também que nós estamos entre municípios que têm desde a população de 1.000 habitantes até a população de mais de 1 milhão, passando por São Paulo, que tem 12. Então, eu quero dizer que, embora existam essas diferenças relacionadas à territorialidade, ocupação dos espaços, índice populacional, existe um fator que nos une, um fator que é absolutamente comum a todos nós, que é o desejo sincero, que é o firme propósito de realmente ter uma educação de qualidade social, de que a educação realmente consiga contemplar o desejo maior, que é o de atender às expectativas de aprendizagem, de permitir que as crianças tenham uma escola que seja bonita, que seja agradável, uma escola que consiga realmente oportunizar experiências e vivências enriquecedoras. Aquela escola que o Paulo Freire falava o tempo todo, uma escola que busque a emancipação humana. Então, que tenhamos esse sonho comum e que consigamos realizá-lo. Acho que a apresentação não está aqui ainda na tela. O nosso tema é um tema instigante, é um tema que chama a atenção, formando equipes com alto desempenho, e eu arriscaria dizer com absoluta confiança que nenhum gestor, por mais capaz que seja, por mais competente que seja, por mais inteligente que seja, por melhor boa vontade que tenha, consegue ter um excelente trabalho se não tiver uma equipe. Então, a formação da equipe, ela é muito importante. Uma equipe que, na verdade, consegue respaldá-lo. Nós estamos aqui no evento, né, e a Secretaria de Educação precisa continuar o trabalho, os alunos têm que estar na escola, então é fundamental o trabalho dessa equipe respaldando. Eu trouxe aqui algumas provocações em quem é o secretário municipal da Educação. Então, todos nós conhecemos alguns assuntos de forma superficial, conhecemos um assunto de forma mais criteriosa, um assunto que seja objeto de pesquisa nosso, um assunto que demande maior interesse nosso, um assunto do qual nos dedicamos com maior ênfase, com maior entusiasmo. Mas nós precisamos conhecer vários assuntos. Eu vou dar um exemplo bastante concreto. Se nós nos dedicarmos, por exemplo, à política da EJA, da educação de jovens e adultos, nós corremos o risco de deixarmos questões de alfabetização de lado, corremos o risco de deixarmos questões de educação integral de lado, corremos o risco de deixarmos a lei que trabalha as questões da diversidade étnico-racial, 10.639 de lado. Então, é fundamental que, por mais que nós tenhamos um assunto do qual gostemos mais, é fundamental que tenhamos entendimento dos outros e é fundamental que tenhamos equipe que consiga nos respaldar nesses outros assuntos. Esse secretário é um secretário que ele precisa ter relacionamento com a comunidade escolar. Diretor, supervisor, serviços gerais, merendeira, toda essa equipe que está lá na escola. E ele precisa também ter um relacionamento com a comunidade, pais de alunos, enfim, as ONGs, aqueles setores todos de mobilização social e de movimentos sociais. O secretário tem que transitar em todo esse meio. Ele tem que conhecer o prefeito, ele tem que conversar com o prefeito, ele tem que conversar com os outros secretários. Existe uma relação de interdependência entre algumas secretarias que não pode passar despercebido. Secretaria de Assistência, por conta do trabalho intersetorial, Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, Secretaria de Finanças. Na Secretaria de Finanças, tem um aspecto interessante. A legislação, ela diz que o secretário da Educação precisa ter gestão plena dos recursos.
Eu não vou nem fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza que a maioria dos municípios não tem gestão plena dos recursos. Mas é fundamental que o secretário conheça as questões financeiras, que ele busque entendimento, que ele não se limite a simplesmente executar o orçamento. Porque se ele for executar o orçamento, ele não vai ter êxito. É muito simples executar um orçamento que estava planejado. Agora ele tem que ter o desafio de fazer as suplementações necessárias, remanejamentos necessários. Ele precisa tomar para ele esse assunto. Ele não pode ficar sob júdice da Secretaria de Finanças ou de quem executa o orçamento. Ele precisa conhecer os aspectos jurídicos, né? Ele também não é advogado, mas ele precisa conhecer. Existem alguns assuntos, eu tenho certeza que a Cláudia já fez isso e muitos de vocês, tem alguns assuntos que você pessoalmente sai pesquisando, porque por mais que exista o entendimento jurídico, eles não entendem de legislação educacional e não entendem do chão da escola. Então, alguns assuntos ele tem que pessoalmente pesquisar e embasar o próprio corpo jurídico. Ele precisa atender a imprensa. Quem é essa imprensa? É aquela imprensa que nós conhecemos, que gosta dos assuntos complicados. Eu falava no município que eu tive a oportunidade de ser secretária, que bastava uma criança em alguma creche ter um problema que a imprensa estava toda lá. Mas as questões positivas a gente tinha dificuldade. Então ele tem que transitar com a imprensa, ele precisa saber o que dizer para a imprensa, como dizer, né, como conversar com essa imprensa, porque ele consegue o respeito até da imprensa, se ele mostrar seriedade no trabalho. Ele precisa contemplar as expectativas, né? Que expectativas são essas? Todo mundo tem expectativa. Trocou o secretário de Educação, os professores têm expectativa, a comunidade tem expectativa, e ele precisa ainda executar o plano de governo. Gente, esse relógio passa muito rápido. Tem problema, Cláudia. A execução do plano de governo. Teve um plano de governo que foi exitoso nas urnas, né? E ele precisa executar esse plano de governo. O secretário não pode passar alheio e não conhecer esse plano de governo sob risco de ter problema também. Quem é ainda esse cidadão? Ele é cobrado em relação ao desempenho, ele é aplaudido, ele é criticado, ele é elogiado, né, dependendo do que ele faz. Ele herda equipe com estabilidade garantida por lei. Não é objeto da nossa conversa hoje, mas a equipe já está. Né, e ele tem pouca ingerência sobre essa equipe. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque ele tem dificuldade para recrutar. E algumas vezes ele não tem participação na composição dos próprios quadros da secretaria. Eu arriscaria dizer que esse é o aspecto mais perigoso, porque se você se sujeita à determinação política, indicação simplesmente política, você corre muito risco. Então, é importante que haja aí um equilíbrio e que ele tenha condições, né, Cláudia, ao menos de escolher as pessoas que trabalharão com ele na secretaria e que sejam contemplados através de critérios técnicos, respeitando, obviamente, pessoas que têm afinidade aí com a questão também do plano de governo. Tem um tema aqui que eu gosto muito de falar, e eu tenho certeza que quem já foi secretário disse isso. Eu cansei de repetir ao me apresentar dizendo que eu era professora, e que eu estava secretária de Educação. E que esse estar secretário, ele é complicado, porque a tua passagem pelo cargo é transitória. E eu tenho uma péssima notícia para vocês, que é a média de permanência de um secretário municipal aqui no país é de 2 anos. Então, inclusive, eu acho que ao final do ano que vem, todo mundo tem que passar no RH, tem que passar lá no RH, enfim, porque a média de permanência é de 2 anos. Mas a gente precisa aumentar essa média. E a gente precisa ter consciência de que é transitória a nossa passagem, mas o nosso comprometimento não é transitório. A nossa passagem pelo cargo, ela tem um avanço, ela tem um poder muito maior do que essa transitoriedade. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. Como formar equipes para conseguir bons resultados? Bom, fácil, né? Tem muita publicação sobre esse assunto. Em educação, nós não utilizamos muito, mas os livros ligados à área de administração, eu diria que existe um verdadeiro rigor metodológico para a composição das equipes. Esse rigor metodológico, ele passa pela seleção de equipes de acordo com o projeto. Primeiro se define o projeto, depois pensa na composição da equipe. Essa equipe precisa ter habilidade, precisa ter domínio, precisa ter especificidade,
prioridade, o projeto precisa ter um escopo, tem um gerente de projeto. Nós não damos conta de fazer tudo isso, né? Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento. Desde a família, escola, faculdade, empresa, nós começamos a trabalhar em equipe. Agora, eu não estou absolutamente convicta de que a escola, de que a família, de que a empresa, de que a faculdade ensine a gente a trabalhar em equipe. Eu acho que nós não conseguimos aprender, eu acho que nós aprendemos realmente na prática. E tem ainda uma outra situação que eu acho importante, que é a diferença entre gestão e liderança. Eu acho que a Isabela, na fala dela, apontou um pouquinho mais sobre isso, mas o gestor é alguém que executa. O gestor é importante, o gestor, em razão do cargo que ele ocupa, ele exerce uma função, ele manda, porque tem uma posição hierárquica, mas o líder vai além disso. O líder é alguém que tem empatia, é alguém que lidera, é alguém que sabe que sabe delegar, é alguém que sabe como cobrar, é alguém que consegue realmente reunir um grupo e levar avante um projeto. Esse líder é o que nós precisamos ser. Eu acho que todos nós somos gestores, né? Mas quantos de nós somos líderes? Reconhecer que sempre há o que aprender. Nós temos que ouvir, escutar experiências exitosas de outros municípios, pesquisar, aprender. É fundamental que nós tenhamos isso na nossa prática. Nós precisamos nos esforçar no sentido de termos coerência, coragem, maturidade, conhecimento. O líder tem que ter esse perfil. A equipe precisa estar afinada, ela tem que compartilhar. A equipe tem que encaixar as habilidades suas na habilidade do gestor. Então, é fundamental que essa equipe esteja afinada, tenha metas comuns, saiba para onde está indo, saiba o que precisa ser feito. Tem um exemplo que eu gosto de citar, que é o da águia. Então, a águia, todos conhecem, quem estuda sobre liderança sabe da águia, mas, enfim, a chefe, a líder, quando ela está cansada, ela se afasta e outra águia assume a posição de liderança. Isso ocorre porque, se alguém não conseguir completar uma tarefa, o outro tem que ir lá e completar. Isso é fundamental dentro de uma equipe. O líder tem que dizer coisas boas, se for necessário. Algumas pessoas acham que não precisa dizer, mas eu entendo que precisa. Alguns momentos ele tem que dizer algumas coisas ruins, mas ele não precisa ser cruel para dizer isso, né, para chamar atenção. Ele precisa ter sintonia com a equipe, ele precisa ter confiança, ele precisa ter comprometimento. Existe um exemplo que eu também gosto de citar, que é a dos pedreiros que estavam construindo uma obra. Então, eles estavam os três trabalhando, e quando perguntados sobre o que faziam, o primeiro respondeu: estou assentando tijolos. O segundo respondeu: eu estou construindo um muro. E o terceiro parou, olhou para cima e falou assim: eu estou construindo uma catedral. Então, que a gente consiga ter uma equipe capaz de construir catedrais, uma equipe que saiba o que precisa ser feito e que consiga fazê-lo com absoluta competência. Esse é o nosso desafio, né? É isso que nós precisamos construir aí no dia a dia da nossa atuação. E eu trouxe aqui alguns exemplos do período que eu tive a oportunidade de ser secretária em Foz do Iguaçu. Eu fiquei secretária há 5 anos, até o final agora de 2012. Foz do Iguaçu é uma cidade de porte médio, mas que tem problemas de cidade grande, uma cidade que está na fronteira, tem tráfico, muitos alunos nossos, a Vânia mesmo, ela trabalha em uma escola cujos alunos ficam com os pais na beira do Rio Paraná, à noite, na travessia de ilícitos. Então, é essa a realidade lá de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem 20 mil alunos, do pré até o 5º ano, tem mais 6 mil alunos na educação infantil, e tem ainda o atendimento no centro de convivência, que a gente vai ter a oportunidade de explicar um pouquinho mais sobre o que é. Nós fizemos um trabalho em Foz, que ele foi centrado em 3 macroeixos. Eu diria que foram 3 eixos estruturantes: melhoria da infraestrutura, fortalecimento da ação pedagógica e fortalecimento da gestão escolar. Toda a nossa atuação ela esteve centrada, esteve aí dentro dos 3 eixos. Na melhoria da infraestrutura, nós reconstruímos 75% da rede escolar.
tanto a educação infantil quanto fundamental, e ainda construímos os centros de convivência. Essa reconstrução, a Cláudia lembrou bem, não é decisiva para a melhoria da qualidade de ensino, mas é um aspecto importante. E nós conseguimos fazer, o Romeu está aqui, ele vai explicar um pouquinho, também com a ajuda do Ministério da Educação. E é possível, eu digo, cadê o Romeu? Eu digo que eu sou garota propaganda do PAR, o Plano de Ações Articuladas, ele é muito importante, ele ajuda os municípios e nós conseguimos aqui grande parte com a ajuda do PAR e também do PAC 2. Aqui o Centro de Convivência Escola-Bairro é um espaço em que a comunidade tem oportunidade de participar de atividades no período contraturno. O Centro de Convivência Escola-Bairro, para quem conhece os CELS, é uma estrutura semelhante aos CELS. Então participam os alunos que estudam na escola, aqui é uma foto aérea, mas participam também os alunos das escolas do entorno, assim como a comunidade. Nós temos várias atividades à noite para os adultos e também para os adolescentes. Fortalecimento da ação pedagógica. Eu trouxe aqui um exemplo que eu gosto bastante, que nós criamos o Prêmio Paulo Freire. O Prêmio Paulo Freire é um prêmio que permite que os professores sejam autores. Então, o professor tem condição de escrever sobre a sua prática. Nós discutimos isso o tempo todo, que o professor da educação básica não consegue construir teoria, e o Prêmio Paulo Freire ele deu a possibilidade do professor escrever sobre a prática dele. E assim, teve uma excelente adesão lá no município, os professores gostavam muito. Formação continuada, houve um investimento muito grande na formação continuada. Os encontros foram feitos tanto para a equipe gestora quanto para os professores, através do núcleo de tecnologia do município, através de seminário, através dos encontros, alguns que a própria Secretaria da Educação oferecia e outros que nós contratávamos pessoas de fora. Aqui uma foto do Mário Sérgio Cortella. Aliás, o Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro que eu gosto muito, que é o Qual é a Tua Obra? Quem não teve oportunidade de lê-lo, eu recomendo. Ele fala muito da importância de você deixar um legado, da importância de você deixar uma obra. E ele cita o exemplo do médico, né? Assim como vários, existe o exemplo do médico de que nós temos que fazer o nosso melhor, não fazermos o possível. E ele cita que chega o marido, né, extremamente apaixonado pela esposa, a esposa sofre um ataque cardíaco e ele vai até o hospital, consegue falar com o médico e pergunta ao médico se a esposa vai ter chance de se salvar. Aí ele diz que o médico vira para o marido e fala assim, olha, eu vou fazer o possível, mas não sei. Ele cai, né, o marido cai morto na hora. Então, não dá para a gente fazer o nosso possível dentro da função que exercemos. Nós temos que fazer o nosso melhor o tempo todo. Aqui nós fizemos material, a exemplo do que aconteceu no Rio, o material foi feito pela equipe da Secretaria da Educação e pelos professores da rede. Então, todo o material foi construído coletivamente, e aí nós compramos dicionários, livros de literatura também. O concurso para o professor, nós inovamos, porque nós criamos algumas outras etapas. Então, a objetiva, que você respondia as questões normais, discursiva, de 25 a 30 linhas, com argumentos coesivos, com elementos narrativos, desempenho didático, que é uma inovação importante, que eu também recomendo. No desempenho didático, o professor ele precisava executar um plano de aula. O tema era sorteado 24 horas antes e ele precisou, na execução desse plano, havia uma banca, que era composta por professores do ensino superior, e nessa banca ele precisava mostrar a capacidade dele de argumentação, fluidez, aquelas questões que são importantes para o desempenho da aula. A avaliação psicológica também com caráter eliminatório, a avaliação psicológica, claro, com todo o rigor científico necessário, por psicólogos, mas que ele dava conta de tentar um prognóstico aí da possibilidade do professor. E ainda a prova de títulos. Na ampliação do tempo escolar também inovamos, na verdade, investimos, né? Plano de estudos individualizados no contraturno, o centro de convivência que eu já falei, mas também outros programas junto ao Sistema S, junto ao próprio Ministério da Educação, Ministério da Cultura e ainda o Ministério do Esporte. As Olimpíadas, um evento também importante que nós fazíamos lá em Foz, com a participação de toda a rede. A inovação também eram as atividades do saber e da arte. No fortalecimento da gestão escolar, então, nós conseguimos o Plano Municipal da Educação e também o Conselho.
tá, que ficou instituído. Nós temos aqui o índice comparativo da aprovação de 2001 e de 2011. Eu queria chamar a atenção de vocês ali para primeiro ano, segundo 82% em 2001 e depois 93%. E aqui a nossa tabelinha da reprovação, por muito tempo 15%, depois avançamos um pouco. O programa FICA foi determinante no processo da evasão escolar. Nós, conseguimos descobrir aí alguns motivos que levavam as crianças em situação de evasão. E aqui um gráfico que mostra, então, o índice de evasão. Nós chegamos em 2011 a 3 alunos evadidos, em 2012 nenhum aluno evadiu. Então nós conseguimos zerar a evasão lá no município. Aqui o IDEB das escolas, uma escola com 8,6, outra com 8,3, uma com 8,2, e nós temos aqui as duas escolas que têm um índice menor, eles têm 6,2. Então essa é a realidade hoje lá em Foz do Iguaçu. Muito obrigada mais uma vez, bom evento.